E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô com um convidado especial, um grande amigo meu de longa data, senhor Felipe Raitano. E aí, Felipe, tudo bom? Fala, Bruno. Tudo bem? E você? Como é que você tá, cara? Tô ótimo, cara. Muito obrigado por participar do programa hoje do nosso Founder to Founder, nosso quarto episódio. Que bom te ter aqui, cara. Que isso, cara. Eu que agradeço pelo convite aí, tá compartilhando seu espaço tão especial, né? Cheio de gente super interessante. Então, tô muito feliz em estar aqui, cara. E o que que a gente vai conversar hoje, Felipe? Cara, quando você fez o convite pra mim, eu pensei em várias coisas, né, de trazer aqui pra galera conhecer. Mas eu acho que o fio da meada aqui, ao invés da gente entrar numa parada muito tech, assim, ensinar coisas muito difíceis, né, pra quem tá começando agora, eu queria mostrar um pouco da possibilidade, né, de pessoas não técnicas entrarem dentro desse universo de inteligência artificial, de automações, como eu fiz há alguns anos atrás. Então eu queria trazer essa possibilidade pra eles e mostrar um pouquinho da parte técnica pra que eles tenham noção que não é tão complexo assim. O que você acha? Cara, acho maravilhoso, porque eu não sou técnico e eu tenho zero conhecimento. Então, se eu conseguir sair desse vídeo entendendo sobre esse universo, é um sucesso. Aposto que muita gente também vai sair se sentindo bem, assim, do vídeo. Perfeito. Então você vai ter que fazer as perguntas pra mim, beleza? Vamos nessa, cara. Uma rápida pausa para contar para vocês sobre o patrocinador do nosso vídeo de hoje, que é o Crisp. O Crisp é uma ferramenta omnichannel que eu já venho usando há muito tempo, gosto muito dela. Eu uso essa ferramenta para fazer marketing, vendas, suporte, tudo que você imagina. Como vocês podem ver aqui dentro do Crisp, eu tenho ele plugado em todos os meus produtos. Eu tenho ele plugado no meu microsas, que é o MGM, tenho ele plugado no meu blog, tenho ele plugado na minha comunidade e nos meus infoprodutos. E um hackzinho que eu fiz, que vem me dando muito retorno mesmo, muito simples, é o seguinte: toda vez que uma pessoa entra num microsas ou num site que eu preciso saber se aquele lead quer comprar ou não quer, quais são suas objeções, quais são suas dúvidas, eu ponho esse pequeno pop-up aqui para perguntar o nome, e-mail e telefone dele, quando ele clica em comprar. Logo em seguida, usando o próprio Crisp, eu disparo uma mensagem para a pessoa falando o seguinte: sou do time do Bruno Camoto, vi que você visitou o nosso carrinho, mas não finalizou a compra. E quase 100% das pessoas me respondem aqui no Crisp, me dando um feedback sobre por que a pessoa concluiu a compra, por que ela não concluiu a compra, e eu consigo mapear todas as objeções, todas as dúvidas e todos os feedbacks que eu recebo, e eu acredito que essa é uma das melhores formas para você conseguir falar com seus leads antes de só jogar as pessoas num carrinho de checkout ou só jogar na sua página. Então, se você tem múltiplas ferramentas, vende infoprodutos, vende SaaS e precisa de uma ferramenta omnichannel ponta firme que dá para você fazer uma porrada de coisa, eu recomendo o Crisp sem pensar duas vezes. Então, eu acho que para começar, a gente pode... A primeira pergunta que eu quero te fazer é: quem é o Felipe Raitano e como você chegou nesse universo de tech, cara? Cara, engraçada essa história e acho que muitas pessoas aí vão se identificar, né? Eu sou Felipe, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade minúscula, e em 2014 eu me mudei pro Rio de Janeiro, onde eu fui fazer faculdade, eu estudei na UFRJ e eu me formei em gestão pública lá. Então, tipo, totalmente diferente do que eu trabalho hoje, né? Me formei em gestão pública, gostei muito do meu curso, adoro ciências sociais, gosto muito mesmo. E aí, quando eu saí da faculdade, lá para 2018, quando eu terminei, eu já ingressei num mestrado e comecei a fazer o meu mestrado na área de planejamento urbano. Então, tipo, meu objetivo da minha vida era ser professor, né? Eu acho que Legal. continuo nesse objetivo, mas eu queria ser professor universitário na época. E o que aconteceu? Em 2020, eu tava finalizando meu mestrado e veio a pandemia, né? Por causa da pandemia, eu voltei a morar no interior, né? Deu esqueci o nome, como é que chama quando encerrou tudo lá? Teve Né? lockdown, né? Lockdown, isso, tava com blackout na cabeça. Vim morar no interior de novo e aí eu percebi que eu tava num caminho que eu não tava feliz, sabe? Tipo, eu tava totalmente infeliz. Quem não sabe, né, ser professor universitário no Brasil é um desafio gigantesco, porque você ganha muito pouco por muitos anos até você se tornar um professor, que é super difícil, assim. E aí eu percebi que eu trabalhava muito, eu tava insatisfeito com a minha vida, tinha uma pressão muito grande. E eu tinha outras vontades na minha vida. Eu gostava muito de tecnologia. Eu tinha uma vontade embrionária de empreender, que eu ainda não sabia o que era isso, mas sempre fui aquela pessoa cheia de ideias, assim. E aí, quando veio a pandemia, foi a oportunidade perfeita pra falar, cara, eu tinha 27 anos na época também, né? Era novo ainda. Falei, vou migrar de carreira. Vou descobrir uma coisa nova. E aí comecei a fazer terapia na época, mapeei todas as possibilidades, assim, e eu vi que existia uma grande oportunidade de tecnologia, que era algo que eu já gostava, e tava bombando na época, todo mundo pegando dinheiro de venture capital, né? Na época tava explodindo aquela questão da startup. Falei, cara, vou entrar dentro desse nicho aqui. Peguei as Então você queria habilidades ser que eu... startupeiro na época. Na época, sim, eu queria fazer. E aí, Ah, legal, não sabia. qual que foi a minha ideia inicial, tá? A minha ideia inicial foi juntar a minha habilidade em gestão pública e construir um produto. Eu tinha habilidade em gestão pública, habilidade em análise de dados, porque eu trabalhei com isso em pesquisa, e juntar isso com tecnologia que eu estava construindo essa habilidade. A minha ideia inicial era criar um produto, né? Um SaaS, que eu nem sabia o nome disso ainda na época, mas seria um SaaS que eu vendesse para prefeituras fazer análise financeiras das suas receitas. Essa que era a ideia. Cara, comecei a estudar, fiz todo
Comecei a estudar, fiz toda a parte de análise de dados, assim. Passou 2 meses, montei tudo isso, falei, cara, eu preciso apresentar isso em uma versão de produto agora, para que uma prefeitura consiga assinar, né? Fui super inocente, deu tudo errado, né, no final do dia. Público-alvo totalmente errado pro meu produto, mas beleza. Mas enfim, quando eu descobri isso, eu falei, cara, preciso desenvolver algum tipo de aplicativo para a pessoa assinar e utilizar. E aí eu vi que eu tinha 2 caminhos na minha frente. Ou eu aprendia a codar, me tornava um desenvolvedor de software, ou eu utilizava algo novo que estava nascendo naquela época chamado no-code. Né? Então era algo super novo, tinha uma pessoa, que inclusive é o Renato Assi, né, falando nisso no YouTube aqui no Brasil. E aí eu vi que existia uma possibilidade de usar aquilo. Comecei a usar, comecei a criar minha plataforma e eu me apaixonei pelo processo de desenvolvimento. Eu gostei muito disso. Tentei vender a minha ideia ali, deu completamente errado, né? Mas eu falei assim, cara, tem essas habilidades aqui, gostei muito disso, vou me desenvolver nessa área. E aí começou a minha jornada como desenvolvedor, né? Desenvolvedor no-code, que nem existia isso na época, ainda esse termo, que hoje é bem mais comum. Na época é tipo preconceito absurdo falar isso, né? Sim, eu lembro dessa época. Exato. E aí, cara, comecei. Aí eu trabalhei como desenvolvedor para uma software house que estava começando também na época. Depois trabalhei para uma startup ligada a blockchain, esse Web 3.0. Criei uma agência de desenvolvimento e aí foi onde que eu tive mais sucesso. Meu primeiro sucesso, assim, né, como empreendedor foi uma agência. Então, eu vendia software, vendia desenvolvimento de software para outras pessoas. Fiz várias coisas, tá? E desde de 2023, quando surgiu os primeiros modelos aí mais populares de inteligência artificial, principalmente da OpenAI, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui é inacreditável. Isso aqui é a maior oportunidade que a gente vai ver na próxima década. E paralelo a esse interesse, eu vi os seus vídeos. Eu vi os seus vídeos na época porque eu já me interessava em aprender como criar microsas, eu só não sabia como fazer. E aí eu vi os seus vídeos, comecei a juntar as coisas, a gente se conheceu, entrei na sua mentoria, as coisas foram acontecendo ao longo do tempo. E aí o que aconteceu? Nesses últimos 2 anos, eu comecei a me especializar num nicho muito específico dentro desse mercado de desenvolvimento, de no-code, que é automações com inteligência artificial. Uhum. E eu percebi que essa tecnologia me dava mais prazer em trabalhar, mas ela tinha um potencial muito maior do que eu só criar aplicativos para quem queria validar uma startup, por exemplo, criar MVPs. Eu poderia resolver mais dores, né? E é uma coisa completamente nova. Me joguei nessa área, cara. Me joguei, assim, como se fosse uma coisa totalmente nova para mim de novo. Me joguei nessa área e ao longo do tempo, pelo fato de eu me tornar uma das primeiras pessoas a especializar nisso, compartilhar um pouco do que eu estava aprendendo, né, sobre isso, algumas pessoas vieram atrás de mim e falaram, cara, me ensina a fazer isso daqui, quero uma mentoria sua. Conheci o André Prado, né, que veio se tornar meu sócio. E ao longo do tempo a gente começou a criar um produto, um infoproduto, ensinando outras pessoas a trabalhar com AI e automações, que foi se tornando hoje a comunidade AI Builders, que é a minha empresa principal, minha e do André, a gente trabalha full time nela, uma comunidade que a gente ensina as outras pessoas a trabalhar com isso. Essa é a minha jornada, cara. Doideira? Cara, que história linda, cara. Que bom, que legal. Fico muito feliz que você tenha se encontrado. Acho que é uma oportunidade que nem todo mundo consegue alcançar na vida, né? Fazer o que ama e ainda ganhar grana com isso. Cara, Mas eu assim, acho que quem não arrisca não petisca, né, cara? Exato, cara. Eu acho que eu migrei na hora certa, tive o apoio ali das pessoas que eu precisava, juntei aquele dinheirinho pra fazer a migração. Entrei nessa carreira, né, tipo, comecei do zero dentro dessa carreira, que foi super difícil. Mas, cara, hoje eu me encontrei completamente. Hoje eu só quero explorar cada vez mais esse mercado, criar novas empresas dentro desse nicho, que eu acho que é algo que, além de ser muito prazeroso, tem um potencial gigantesco de dar grana mesmo, que é algo super importante, né? Muito. Legal, cara. Então, eu acho que a gente tem agora um contexto super bacana pra gente começar, né? Sim. Eu acho que assim, vamos considerar que a nossa audiência hoje é uma audiência que ela não entende nada de IA, nada de automações. Então, eu acho que seria muito legal a gente passar hoje por uma visão do que é uma automação, do que é uma IA e de como as pessoas podem aplicar isso no dia a dia para construir coisas para elas que posteriormente podem virar um micro-SaaS, né? Você acha que é um bom ponto pra gente? Cara, acho perfeito, tá? Acho que é perfeito. Eu vou tentar explicar da forma mais simples possível o que é isso. Dá esse gostinho para quem tiver mais interesse, poder entrar na sua comunidade lá, por exemplo, pegar aquele curso lá do Tech Tutor, tentar colocar a mão na massa e explorar também, tá? Então hoje vai ser esse primeiro passinho dentro desse universo, pode ser? Vamos nessa então. Tô pronto para aprender. Então eu quero sair daqui já com aprendendo como que eu vou, por qual caminho que eu vou para montar meus primeiros agentes, hein? Boa, perfeito, Brunão. Ó, então é o seguinte, são 2 coisas diferentes que a gente vai conversar hoje, tá? Uma coisa é automação e outra coisa é inteligência artificial.
São duas coisas diferentes, mas com o avanço dessas tecnologias, o mercado percebeu que se elas estiverem conectadas, a gente consegue resolver muitas coisas. Essa aqui que é a ideia, tá? Então, qual que é a ideia da automação, né? A ideia da automação é quando a gente tem um processo, né? A gente tem um processo muito bem estabelecido que precisa acontecer o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. E geralmente, para conseguir executar esse processo, a gente precisa fazer de forma manual, tá? Então, esse aqui é o mundo real. Sei lá, vamos pensar aqui num processo de vendas. Um lead chama você no WhatsApp, você precisa qualificar esse lead, tirar as dúvidas dele, depois você leva esse lead para um segundo ponto ali, oferece o produto para ele, para tentar fazer uma venda. Depois que ele comprou, você precisa levar ele para dentro do seu produto. Estou citando algum exemplo aqui super básico. A ideia da automação é a ideia que a gente possa substituir essas etapas manuais do processo, né, por tecnologia. Então, a tecnologia, ela executa esse processo de forma automática, né? Então, a gente vai montar um workflow, que a gente chama, dentro desse universo, e esse workflow, ele vai ter alguns passos ali dentro que ele vai executando ao longo do tempo e vai automatizar o nosso processo. Simples assim, beleza? Por que inteligência artificial caiu muito bem dentro desse mercado? Porque esses novos modelos de inteligência artificial que foram lançados, eles estão dentro de uma área que a gente chama de modelos de IA generativas. Tá? O que eles fazem? Eles criam coisas. Então, eles foram treinados com muitos dados, tá? Dados aí nossos da internet, de forma geral. Baseado nesses dados que eles foram treinados, agora, a partir da nossa conversa com esse modelo, ele é capaz de gerar novas informações. Tá? Essas informações podem ser textos, podem ser imagens, podem ser vídeos, podem ser áudios. Então, vários tipos de informações que a gente pode extrair desses modelos. E esses modelos existem há muito tempo, tá? Existem há décadas. Só que, de 2023 para cá, houve uma grande ruptura na construção desses modelos. E essa ruptura tornou eles muito utilizável em ações mais genéricas, digamos assim. Eles conseguem fazer mais coisas e eles têm se tornado cada vez mais inteligentes, né? Exemplo maior de todos isso, ChatGPT. ChatGPT é o exemplo clássico de um modelo cada vez mais poderoso que ele é capaz de fazer muitas coisas. Então, esse aqui, digamos, é o eixo da inteligência artificial. Quando a gente agora tem uma possibilidade de automatizar um processo, tá? Mas dentro desse processo tem algo complexo a ser feito, que necessariamente precisaria de um humano, por exemplo, para criar ali uma ruptura, por exemplo, preciso ir para esse caminho ou para esse caminho, a gente agora consegue colocar inteligência artificial dentro desse ponto, e a nossa IA, ela vai ocupar esse papel do ser humano. Entendeu? Então, a gente conseguiu alavancar muito o poder de umas automações com isso. Então, quando a gente tem agora uma automação, um processo automatizado e uma IA dentro desse processo que pode executar certas coisas. Essa aqui é a mágica da parada, por isso que isso aí tá bombando tanto, né? E aí, isso foi crescendo até se tornar a questão dos agentes de IA, que é exatamente isso que eu estou te explicando para você, esse pacotão todo aqui, só que eles têm funções específicas, eles conseguem executar sistemas, eles conseguem fazer uma série de coisas super interessantes e eu vou mostrar como é que um agente de IA funciona, tá? Brunão, tá claro isso para você? O que é uma automação, o que é IA? Cara, tá super claro e só deixando um disclaimer também, quando eu comecei a mexer com automação em 2017, na época só tinha o Zapier. E, cara, eu já achava o Zapier revolucionário com as poucas possibilidades que ele podia fazer, né? De você automatizar, às vezes, um login, um e-mail de boas-vindas, fazer o feijãozinho com arroz, né? Agora a gente tá numa era que parece que, assim, evoluiu centenas de anos pra frente, né? Tipo, e, cara, a era do Zapier foi ontem. A gente tá falando de 2017, né? E, de repente, em 2023, a gente chegou num ponto que agora as automações com IA, elas criam personagens, né? Ela cria uma vida, ela cria um software inteiro. E eu acho isso muito, muito legal, cara. Porque isso abre um leque de oportunidades para um pouco de criatividade e um pouco de conhecimento técnico, você construir praticamente qualquer coisa. Perfeito, né? Cara. Exatamente. As coisas estão mudando o tempo todo. E é legal que você falou, pouco conhecimento técnico. E realmente é pouco, tá? Para você começar a trabalhar com isso, para você entrar nesse universo, não é tão complicado quanto era antes, né? Você citou o exemplo da Zapier. São 3 ferramentas que dominam esse mercado. Zapier, Make e N8N. 3 ferramentas excelentes para públicos diferentes.
Tá? Deixa eu só dar regredir um pouquinho aqui. Antes dessas ferramentas, para a gente construir uma automação, a gente precisava escrever código, né? Tanto é que ainda é muito utilizado, né? Python, JavaScript, a gente consegue trabalhar com isso. Só que existe uma curva de aprendizado muito grande. O que fizeram? Ferramentas no-code para trabalhar com automações. Zapier, Make e N8N. O Zapier, ele é uma ferramenta mais simples, bem mais simples no sentido de você aprender como trabalhar com ela ali, mas você tem um pouco de limitação no sentido do que você consegue criar ali dentro, tá? Era a ferramenta líder do mercado até alguns anos atrás. O Make é uma ferramenta muito mais poderosa do que o Zapier, mas o Make tem um probleminha ali, entre aspas, de precificação, que também não ela é muito útil para usar de forma interna dentro da sua empresa, entendeu? Mas para você construir automações, para você, por exemplo, vender para clientes finais que vão ter grande escala, isso é a terceira ferramenta, que na minha visão é a mais recomendada hoje, a mais poderosa, a melhor de todas, chamada N8N. Então essa é a ferramenta que eu indico para todo mundo, mesmo para quem está começando, quem quer construir algo simples. Comece pelo N8N, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito dessa ferramenta, tá? E eu separei aqui vários exemplos de automações com o N8N para a gente conhecer como é que isso aqui funciona, tá? Primeiro eu tô olhando a landing page aqui da N8N, que ficou muito linda, mas tá travando meu computador aqui, tão pesada que tá. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, isso aqui é uma automação, tá? É uma automação. Então, dentro da automação, a gente vai ter algumas caixinhas, e essas caixinhas, elas são responsáveis por executar um passo dentro da nossa automação. Então, lembra, eu citei aquele exemplo, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4? Aqui é a mesma coisa e cada caixinha executa um desses passos. Ele traz para a gente alguns exemplos aqui, né, de segurança, de DevOps, de Sales. Não quero ficar gastando muito tempo nessa parte aqui, eu quero falar um pouquinho de pricing, porque isso aqui vai mostrar a forma como a gente utiliza o N8N, tá? Existem duas formas de a gente utilizar o N8N. Ou a gente paga a mensalidade lá e utiliza, não tem problema nenhum. Só que se a gente fizer dessa forma, toda vez que a gente executar um workflow, executar uma automação, ele vai contar. Ele vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E existe um teto lá de contagem. A gente não pode passar desse teto, tá? Se esse teto for adequado para você, essa é a melhor opção de todas, beleza? Essa é a melhor opção de todas. Vai no N8N, assina a ferramenta e utiliza as suas automações dentro desse teto. Se esse teto for um problema para você, ou se você quiser se especializar dentro dessa área, existe uma segunda possibilidade, que é hospedar o N8N dentro da sua máquina. O que é isso, cara? O N8N, ele é uma ferramenta open source. Eles disponibilizam o código da ferramenta para qualquer pessoa. E a gente consegue pegar esse código, instalar no computador e utilizar o N8N sem precisar pagar nada. Então, é muito legal. Isso tornou o N8N muito acessível para a comunidade, por isso que ele bombou tanto também, né? E aí, como é que a gente faz isso, tá? Eu quero simplificar ao máximo a vida aqui de quem está começando. Então, existem duas possibilidades. Ou entra no N8N lá, assina e utiliza, ou você vai entrar dentro de uma plataforma chamada Railway, que é a plataforma mais simples de todas para você fazer isso, tá? Essa plataforma aqui, a gente pode deixar o link nos comentários, qualquer coisa. E você vai construir um novo projeto aqui dentro, tá? Você pode ver que tem vários projetos que a gente pode adicionar aqui. Aqui tem template, tá vendo? Se a gente entrar em template, a gente vai ver que existe aqui, ó, o primeiro deles, o mais popular, N8N. Basta a gente clicar aqui, não precisa mudar nada, e você vai apertar em deploy, tá? O que tá fazendo aqui? A gente está instalando o N8N dentro do computador que está em algum lugar aí do mundo para a gente. Está na nuvem. Só de fazer isso, você vai cair numa tela como se fosse essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, vai cair numa tela como se fosse essa e vai ter um N8N aqui. Então, aqui eu estou na conta da AI Builders, por exemplo. A gente tem o oficial e a gente tem um de testes, né? Eu vou entrar aqui no de testes, por exemplo. Aqui, ó, é o nosso N8N rodando dentro de uma máquina virtual. Esse aqui é o nosso N8N, ó. Basta eu apertar nesse link que eu vou ser direcionado a ele, tá? Então, um pouquinho mais técnico aqui, Bruno, mas... Mas simples, não achei complexo, assim. Qualquer pessoa fuçando ali consegue fazer um deploy, assim. Exato. Se a pessoa seguir aqui os seus passos desse papo, ela já faz isso agora. Exatamente. E é até legal falar isso porque tem pessoas que ficam muito preocupadas com a parte técnica, a parte de escala, mas, gente, esquece isso agora. Você está começando nesse mercado, vai no simples aqui que funciona. Isso aqui está testado com muitas pessoas. Confia na gente, segue esses passos aí que vai dar tudo certo, tá? Então, apertou aqui, a gente vai cair no nosso querido N8N, que é essa tela aqui, ó.
Então, antes de dar um spoiler, deixa eu mostrar aqui. Ó. Essa aqui é a nossa ferramenta N8N. Vou aumentar um pouquinho aqui. E a gente tem uma série de informações dentro dessa tela. Vou até dar um zoom para a galera não ficar perdida. A gente pode acessar templates de automações prontas. A gente consegue acessar variáveis se a gente tiver um outro plano aqui. Aqui ele sempre fala para a gente quando ele está sendo atualizado. Aqui são as configurações. Mas o que importa mesmo é essa tela aqui. Ó. Então, dentro do N8N, a gente tem os workflows. Workflows, sinônimo de automação, tá? Então, workflow é uma automação. Tá vendo que eu tenho um monte aqui, ó? Então, eu tenho até... como isso aqui é um ambiente de teste, tá tudo desorganizado, né? Tem workflow com 78, tipo, nem sei o que é isso daqui, né? E tem alguns que eu coloquei os nomes aqui para ficar organizadinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar um novo workflow, o nosso primeiro workflow. Apertei Create e ele joga para dentro do nosso workflow. Esse aqui é o nosso editor, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, Live com o Bruno. Tá? Live com o Bruno, agora chama o nosso workflow, chama dessa forma. Aqui a gente tem o nosso editor, tá? São várias informações que eu recomendo muito a pessoa fuçar isso daqui, né? A ideia é que você fuce, vai apertando. Até porque nem tem tanto botão para, né? Quando você olha esse painel, você, tipo assim, você só tem os steps e o editor ali. Não tem nem tanto não que assusta, pulsar, né? Não assusta. Ah, que bom, menos mal. Perfeito. E aí, o que você falou tá perfeito, tem os steps, né? Os steps são os passos que a gente precisa executar. A gente sempre precisa adicionar um primeiro passo, tá? Para nossa automação funcionar. Então, eu vou apertar aqui nesse maisinho e ele já abriu pra gente aqui algumas opções. E ele fala o seguinte, qual que é o seu workflow trigger? Então, dentro do N8N, cada caixinha, cada step, né, que a gente vai trabalhar, ele se chama node, ou nó, né? A gente pode chamar de nó. É como se fosse o nó de uma corda. Então, a gente vai dando vários nós assim dentro dessa corda. O primeiro nó, o primeiro só, ele se chama trigger, que é gatilho. Então, ele é um gatilho que ele aciona o nosso workflow. Simples assim, trigger, gatilho, tá? E a gente tem vários tipos de gatilhos. Então, por exemplo, você quer acionar esse workflow manualmente? É esse gatilho que você precisa utilizar. Você quer acionar esse workflow quando acontecer um evento dentro de um aplicativo? Mas que porra é aplicativo, né? Deixa eu ver. Apertei aqui. Olha o tanto de aplicativo que ele traz pra gente aqui, ó, integrado de forma nativa. Sei lá, vamos pensar aqui que eu quero que aconteça um evento no Airtable, tá? Então ele fala o seguinte, ó, esse workflow, ele pode ser acionado quando acontecer um novo evento dentro do Airtable. Então, se eu apertar aqui, isso aqui vai ser o trigger, né? Então, tem uma série aqui de aplicativos que a gente pode fazer isso. Vamos dar um passinho para trás. A gente pode agendar um workflow, então uma vez por dia, 2 vezes por dia, alguma coisa assim, por exemplo. A gente pode fazer um webhook. O webhook é o seguinte, quando um outro sistema envia uma notificação para a gente para acionar aquele workflow. Muito utilizado. Tipo, recebi um e-mail. Recebi um áudio no WhatsApp, né? Alguma coisa assim? Exatamente. Por exemplo, recebi uma mensagem no WhatsApp, integrei lá com o meu sistema, a API oficial do WhatsApp, tá? A API oficial do WhatsApp avisa o nosso N8N que esse workflow precisa ser acionado. Isso aqui é o webhook. É isso aqui que ele faz, tá? Quando um formulário for submetido, então o N8N também oferece formulário pra gente, é super legal. Quando um outro workflow, chama esse workflow. Então, a gente começa a conectar workflows. Quando a gente recebe uma mensagem no chat, então o N8N oferece um trigger de chat que eu posso mostrar um pouquinho futuramente, como é que ele funciona, super legal. Ou de outras formas aqui, tá? Como a gente só tá entendendo, eu vou apertar trigger manual. O que é isso aqui? Ele vai ser acionado quando eu apertar esse botão aqui, ó, testar workflow. Vou apertar o botão, ficou verde. O que significa? Ficou verdinho, seu workflow funcionou, né? Ele foi executado, esse node foi executado. Se eu der 2 cliques aqui dentro, ó, você vai ver que eu tenho uma coluninha aqui, que ele representa o que está acontecendo dentro desse nó. E eu tenho uma segunda coluna que é o output, é a saída que nós tivemos depois desse nó, tá? Não temos nada. Aqui a gente não tem nada porque a gente não fez nada. Eu vou dar um exemplo aqui e eu vou apertar esse maisinho de novo. O que esse maisinho faz? Ele falou assim, cara, beleza, agora adiciona os outros nodes do seu workflow. Só que tá vendo que não são mais nodes do tipo trigger? Esse aqui são outros nodes, são os nós de fato que você quer executar alguma coisa dentro da sua automação. Então a gente pode ver também, ó, ação dentro de um aplicativo. Mesma coisa, só que ele não é mais um trigger, agora a gente está modificando aquele aplicativo. Então, eu vou dar o exemplo do Airtable de novo, ó. Tá vendo aqui, ó, as ações que a gente pode executar dentro do Airtable. Eu quero buscar as bases de dados que eu tenho.
Eu quero criar uma nova linha, um record. Eu quero criar uma nova linha dentro de uma tabela. Eu quero criar ou atualizar. Eu quero deletar, entendeu? Então são coisas que a gente começa a fazer de uma forma muito simples com esses sistemas externos. E aqui eu não vou falar que são milhares, mas eu sei que são centenas de automações prontas que a gente pode executar aqui. Então Base Row, por exemplo, que é um exemplo que eu sempre uso. Bubble, grande parte da sua comunidade deve conhecer, né? Call.com, que é de agendamento. Calendly, que também é de agendamento. ClickUp, cara, tem de tudo, né? Tem de tudo. É muito legal isso, porque é simples, né? Em tese, né? Você cria um workflow, então, e o seu primeiro nó, você só seleciona a ferramenta, assim, e vai criando as ações dentro das ferramentas, Exatamente. Né? Exatamente. Então eu vou dar um exemplo aqui muito clássico, né, que a gente sempre faz, que é pegar o Hacker News, tá? Então o Hacker News é um portal muito famoso de notícias aí desse universo de hackers. E aí eu posso eu posso fazer uma ação dentro do Hacker News. Eu quero buscar vários itens, eu quero buscar um artigo ou quero buscar um usuário. Vamos colocar esse Get Many Items, tá? Então olha como é que já tá ficando legal o nosso workflow, ó, tá vendo? Tem o trigger e tem o próximo nó. É como se fosse uma corda cheio de nós. Se eu der 2 cliques aqui agora, ele muda um pouquinho a minha tela, mas é muito simples de entender. Aqui no lado esquerdo, nós temos o input, ou seja, a entrada dos dados dentro desse nó. Tudo que a gente executou antes, a gente foi trazendo e eu posso acessar aqui, ó, nessa parte. No meio, eu sempre tenho a configuração desse nó. Então, é aqui que eu falo o que ele deve fazer. Né? E na direita, aqui nesse último eixo, nós temos o output, que é a saída desse nó. Então, esse é o conceito. Se a pessoa decorar isso, que é muito simples, cara, ela basicamente vai fazer qualquer coisa aqui dentro do N2N, tá? E aí, como é que funciona, então? Ó, cada nó, ele traz alguns parâmetros pra gente. Então, são ações. O que você quer fazer dentro do Hacker News? Por exemplo, você quer buscar todos os recursos que ele tem? Ou quero buscar apenas artigos ou apenas usuário? Vamos buscar, por exemplo, só artigos, tá? Qual que é a operação que você quer fazer? Eu quero get, eu só tenho essa aqui, que é pegar, buscar, né? Vamos pegar um get aqui. Qual que é o ID desse artigo? Pô, não sei, cara, não tenho nenhum ID aqui na minha cabeça. Então, vou mudar um pouquinho, vamos colocar all, tá? Mudei aqui o recurso que eu quero procurar. Get many, mudou um pouquinho. Get many, pegue muito. Quero pegar vários recursos aqui dentro. Você quer retornar todos os recursos que tem dentro do Hacker News ou você quer trazer um número limitado? Vamos só para não quebrar meu computador de novo? Eu vou trazer apenas 5, tá? 5 aqui. Já falo sobre isso daqui. Eu posso testar aqui esse workflow para ver funcionando, como eu também posso testar aqui, certo? Testei, rodou, ficou verdinho. Tem uma saída aqui escrito 5. O que isso aqui significa? Não, 5 artigos. 5 artigos, 5 recursos que ele trouxe pra gente. Mas no caso, então ele puxou 5 usuários e 5 artigos, ele misturou, né? Não sei, cara, pra falar a verdade eu não sei. Vamos ver aqui o que aconteceu, tá? Então, ó, vou mudar aqui um pouquinho minha tela. E tá vendo que agora o nosso output, Bruno, ele tem uma saída, certo? E é engraçado que quem nunca trabalhou com programação, nunca fez isso na vida, a hora que olha isso daqui, assusta. Fala, que porra é essa? Isso aqui é código? Não é código, não é código. Isso aqui é uma forma estruturada de escrever, e no caso aqui em inglês, tá? Mas ele só está um texto de uma forma estruturada. Então, como é que chama essa estrutura? JSON. Uma estrutura super simples. Se você aprender um pouquinho sobre isso, você já vai conseguir visualizar muito melhor, tá? Então, o que ele está falando aqui pra gente? Ó, Felipe, eu trouxe 5 itens, tá? E aqui eu tenho algumas informações para você, ó. Vamos descer aqui, ó. Autor, informações sobre autor. Match level, nada, não trouxe nada para mim. Qual que é matched words? Palavras aqui que dão match dentro dessa busca que você fez. Cogito, não sei o que é isso ainda, tá? Mas aqui, ó, título, veio vazio aqui. Match level, qual que é o título aqui, ó? Valor. Stephen Hawking has died. Então, Stephen Hawking morreu aqui. Isso aqui provavelmente é um artigo, beleza? Aqui nós temos um link desse artigo. Temos tags dentro desse artigo. E a gente já percebeu que o autor é Cogito. É o cara, o nome do cara. Esse daqui. Entendeu? E aqui tem algumas informações que estão dentro desse artigo. Que devem ser os comentários, provavelmente, né? Pode ser que sim. Fui descendo. Passei aqui. Aqui tem tudo para mim mais organizadinho. E opa, começou a repetir, tá? E paga a message to our customers. Já percebi que é um segundo recurso. Então, aqueles 5 itens, eles estão aqui disponibilizados para mim, tá? Felipe, não consigo visualizar dessa forma? Não tem problema. Você pode ver em forma de tabela, beleza? E aqui nós temos os itens. Que tem que descer, né? Para encontrar aqui. Olha lá, o segundo item. Ou você pode ver no formato de esquema, que também o N2N facilita pra gente, tá? Essa aqui que Parece a visualização do Airtable, aquela ali. Exatamente. Esse aqui do esquema, né?
Então, é super interessante. Aí a gente pode fazer algumas coisas a mais aqui, por exemplo. Cara, eu quero que... Quer ver, ó? Vamos pensar aqui. Keywords. Eu queria que tags, por exemplo, fosse só... Vamos ver aqui, ó. Story. Return query result filtered by story tag. A gente pode vir aqui, por exemplo, pegar uma story tag que a gente goste aqui e eu posso filtrar todos os artigos que eu estou buscando. Tipo o microsas. Exatamente, sacou? A gente pode ir fazendo isso. Então, o N2N, ele vai dando essas opções adicionais pra gente e otimizando a nossa busca. Essa aqui que é a ideia. Como esse aqui é só um exemplo, não faz sentido a gente perder tempo aqui, tá? O que eu quero mostrar é que o que você faz depois, né? Tipo, beleza, fiz isso aqui, busquei lá os artigos do Hacker News. Eu vou apertar mais agora, tá? E olha que interessante, a gente tem várias possibilidades aqui de nodes também. A gente tem isso aqui chamado Data Transformation, que é eu pegar os dados e eu faço algum tipo de transformação desses dados. Por exemplo, eu posso trabalhar com datas aqui, né? Eu posso pegar e manipular essa variável, ver se ela é texto, se ela é número, se ela é uma lista, porque isso é importante dentro desse universo. Eu posso filtrar itens, por exemplo. Posso limitar o número de itens que eu quero trazer. Eu posso separar esses itens para fazer coisas diferentes com eles. Então, eu posso fazer uma série de coisas aqui, ó. E trabalhando com esses dados e melhorando a minha automação, né? Da mesma forma, eu consigo fazer flow. O que é flow? Eu consigo dar rotas para minha automação, tá? Então, eu vou dar um exemplo simples aqui, ó. Vou colocar um if. If, na programação, é verdadeiro ou falso, tá? Então, eu faço uma consulta em cima de um dado e vejo se aquela consulta dá verdadeiro ou se é falso. Se for verdadeiro, vai para um canto. Se for falso, vai para outro canto. Simples assim. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, vamos ver se vai dar certo, tá? Eu quero pegar, ó, o autor, eu quero que o autor seja cogito. Então, eu quero pegar todos aqueles 5 itens que eu recebi, eu quero só ir pro verdadeiro se o nome for cogito. Como é que eu faço isso? Eu posso vir aqui, ó, e arrastar esse dado aqui em cima. Arrastei. Cara, que simples. É muito simples, velho. É muito simples. O que eu tô fazendo isso aqui? Eu tô pegando um dado dinâmico. Então, o N8N, ele vai conferir naqueles 5 itens, sempre esse dado aqui. Esse dado, autor. Ele vai falar o seguinte, ó. Autor, tá até verdinho aqui, ó. Cogito. Esse é o valor que eu tô pegando. Daí eu faço a minha condicional. String é texto, tá? Então, quem tá entrando nesse universo, string é igual a texto. Então, eu quero fazer o seguinte, cara, esse texto existe? Esse texto não existe? Tá vazio? Não tá vazio? Eu quero ver isso aqui, ó. Esse texto é igual a, aperto essa condicional. Felipe, se fosse um número? Vem aqui em número, vê as condicionais. Se fosse uma data? Vem aqui e vê as condicionais. Se for verdadeiro ou falso, tem aqui também. Lista e objeto. São os tipos de dados que a gente trabalha do N8N, tá? Então, o que eu quero fazer é igual. Daí eu vou pegar e vou escrever o nome igualzinho aqui, só para não ficar perdido, tá? Aí, aqui eu vou colocar na mão. Beleza? Que eu quero verificar se aquele valor que está nessa variável é cogito. E eu vou testar de novo aqui, ó. Vamos testar. Vamos ver o que vai acontecer. E olha que interessante, ó. O N8N mostrou para mim, deixa eu dar um zoom aqui para todo mundo ver, que um item foi para true, um item foi para verdadeiro e 4 itens foram para false, entendeu? Então, já consegui separar meus dados. Imagina que agora, a partir daqui, por exemplo, eu quero pegar esse item verdadeiro e eu quero mandar um e-mail aqui. Eu vou inventar, tá? Tô inventando. Vamos pensar que aquilo ali fosse um e-mail e eu quero enviar uma message aqui dentro do Gmail. Olha que interessante, como é que eu posso fazer? Entendeu? Simples assim. Isso é muito legal. Até tipo assim, por exemplo, pensando numa aplicação prática para negócios, né? Você trabalha numa empresa e você quer saber notícias sobre seus concorrentes. Então você pode colocar, por exemplo, o mesmo fluxo, né? Com várias fontes de notícias. Dá para você colocar várias fontes. E aí você coloca um if. E aí você coloca o nome dos concorrentes em true, e aí toda vez que sair uma notícia dos seus concorrentes, por exemplo, você recebe um e-mail para você ir acompanhando, né? Tipo, atualizações e tal. Isso é bacana, assim, para fazer análise de mercado. Eu consigo imaginar essa aplicação para planilhas de Excel, para quem lida com muitos dados de Excel também. Esse N8N, num fluxo muito simples, você já resolve um problemaço já para quem lida manualmente com muitos dados, né? Muito legal, cara. Com certeza, cara. Bem mais simples que eu imaginava a ferramenta. É bem simples, né? É simples, é óbvio que, né, que se tornar um profissional disso aqui envolve outras habilidades, mas isso aqui é o suficiente para começar. E é legal você trazer esse exemplo aí, porque eu trouxe um exemplo assim pra gente ver aqui hoje, então vai ser super interessante também, tá? Cara, então, Brunão, é isso, assim, ficou alguma dúvida para você nessa parte básica? Não, achei muito de boa. Bem de boa? Maravilha. Então, gente, né, quem tá assistindo, isso aqui é uma automação, beleza? Isso aqui é uma automação super simples, não tem nada de inteligência artificial aqui, a gente só foi conectando esses nodes
e essa automação vai funcionar de forma normal. O que é importante acontecer, tá? A gente sempre tem que dar um save, a gente sempre precisa salvar a nossa automação para não perder. E quando a gente quiser levar isso para funcionar mesmo, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou pagar esse trigger aqui e eu vou falar que eu quero rodar essa automação, por exemplo, todos os dias. Então, ó, intervalo de um dia, midnight, meia-noite. Então, botei o trigger aqui e acionei. Simples assim. Agora, todos os dias, meia-noite, essa automação vai funcionar. Eu vou dar um save de novo e eu vou tornar isso aqui ativo. Peraí. É que tem uma, não tá funcionando aqui porque eu não coloquei minhas credenciais, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó, ativo. O que isso aqui vai funcionar? Todos os dias, meia-noite, isso aqui funciona de forma automática, beleza? Saímos do ambiente de teste, fomos para o ambiente de produção, o que é bem importante. Isso aqui é o suficiente para a gente começar dentro do N2N, já vai dar um bom norte. Agora eu quero trazer alguns exemplos, né, de casos práticos e como é que isso aqui funciona na vida real, tá? Então, eu vou começar por esse outlier aqui, que é exatamente o exemplo que você falou pra gente, cara. Até legal você ter falado. Coincidência. Não tinha sido combinado, né? Isso a gente não combinou ainda. Cara, seguinte, eu produzo conteúdo, assim como você, né? Um desafio muito grande, né, pra gente começar a produzir conteúdo aí com consistência, mas eu sempre percebi que existe uma estratégia a gente pegar vídeos que funcionam, principalmente na gringa, e a gente remodelar, colocar a nossa voz e trazer aqui pro Brasil, né? E eu falei, cara, isso é muito legal. E se eu criar uma automação que me ajuda a mapear alguns concorrentes, entre aspas, né? Mas são concorrentes, e eu quero mapear o canal do YouTube deles uma vez por dia, e eu quero pegar os vídeos que são outliers, que eles se destacam, tá, entendeu? Então imagina aqui um vídeo outlier, aquele vídeo assim, ó. Eu tenho uma média de 5.000 visualizações, esse vídeo pegou 50, ele é um outlier, entendeu? E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso. O que eu fiz? Vim aqui no nosso Base Row, que é um banco de dados no code, muito simples também, recomendo demais para quem está começando. É muito parecido com o Airtable, né? E aqui eu montei uma base de dados chamado concorrentes, tá? O que é esse concorrente aqui? Fui colocando o nome de pessoas aqui, no YouTube de pessoas que eu gosto. Seu sócio é concorrente? Não é concorrente, mas eu sempre quero mapear os vídeos do André, né? Esse cara é muito bom, Dave Ebeler, a Tina Huang é muito boa, esse Nick Saraveg é muito bom, então já fica as referências para quem quer conhecer ele, tá? Fui levantando esses concorrentes, coloquei o canal no YouTube dele, e agora, uma vez por dia, a minha automação roda. O que ela vai fazer aqui, ó? Tá vendo que é um pouquinho mais complexo, né? Mas ainda assim não é tão complicada, tá? Ele entra no meu Base Row, pega todos aqueles concorrentes que eu tenho, faço algumas verificações e aí eu vou dentro do canal do YouTube do cara. Aqui, ó. Eu entro do canal do YouTube. O que é esse loop over ali? Loop over é o seguinte, imagina que eu busquei meus concorrentes lá, eu tenho 10, tá? Agora eu preciso executar a automação uma vez para cada um deles. Então eu preciso pegar o primeiro, executar tudo, chegar no segundo, executar tudo. Entendi. Ele não faz isso já automaticamente, você tem que colocar isso para ele, né? Depende. Tem momentos que faz, tá? Por exemplo, quando a gente estava trabalhando ali naquele exemplinho que eu te dei, que tinha 5 itens, ele consegue fazer. Mas quando a gente trabalha com sistemas externos, geralmente ele não consegue fazer, tá? A gente precisa montar um looping. Então, tanto é que o nome é isso, Loop Over Items, né? Faça um looping sobre esses itens. Fique executando isso sobre esses itens. Essa aqui que é a ideia. Legal. E aí, beleza. Peguei essas pessoas e aí eu entro Aí, peguei a primeira pessoa. Entro no canal dele no YouTube. Vejo qual foi a data do último vídeo, por exemplo. E eu vejo os vídeos que eu preciso pegar. Eu vou lá, busco vídeo por vídeo. Tá? Busco vídeo por vídeo. E aqui eu vou fazendo algumas verificações. Aqui eu, inclusive, falo assim, cara, se não tem vídeo novo, não precisa fazer mais nada. Passa pro próximo. É isso que eu faço com esse if, entendeu? Agora, tem vídeo novo? Entra dentro desse vídeo e você pega para mim os dados desse vídeo. Então, eu vou passando aqui, pego aqui embaixo e eu pego os dados desse vídeo. Peguei os dados do vídeo, gravo tudo no nosso banco de dados. Aqui, ó. Update Video Info, quando eu quero dar um update, e Create Video Info quando for um vídeo novo. Ou seja, se ele já puxou o vídeo na semana passada, ele não vai puxar de novo o vídeo. Ele puxa, só que ele atualiza o número de visualizações para ver se aquele vídeo foi um outlier ou não. Legal. Entendeu? Então, senão ele começa a se fazer spam ali de mesmo vídeo várias vezes. Né? Exatamente. Então, todos os dias quando roda, eu atualizo também aqueles vídeos que eu já tenho, porque assim, às vezes leva uma semana, um mês para aquele vídeo se tornar um outlier. Então, eu tô sempre atualizando ali para ver o número de visualizações, entendeu? Postou um vídeo novo, eu crio um vídeo novo. Essa aqui que é a ideia. Faço tudo isso daqui. Beleza? Executo tudo isso aqui uma vez por dia. E aí, qual que é o resultado disso aqui? Ó? O resultado é essa tabela aqui. Ó. Olha que legal. Ó. Cada linha dessa tabela é um vídeo desses concorrentes que eu tenho. Tá?
Tem mais de 300 aqui, se a gente passar por todos, que eu mapeei. E aqui eu fui fazendo uma série de dados. Então, por exemplo, ó, eu fui capturando aqui número de visualizações desse vídeo, número de likes, número de comentários, quem que é o autor desse vídeo, quando foi publicado, qual é o título, qual é a descrição. Eu tenho uma série de informações aqui. Eu poderia também, se eu quisesse, extrair o áudio desse vídeo, transcrever e já transformar isso aqui no roteiro, por exemplo. Tem como fazer isso, tá? Mas eu não quis fazer isso aqui, não fazia sentido. E aqui eu consigo fazer um cálculo. Olha aqui, ó. Aqui tá, inclusive está em ordem de outlier. Esse vídeo aqui, ele pegou 18 vezes mais do que a média de visualizações desse canal. É um outlier. Esse aqui pegou... Por que é as duas colunas? Você tem duas de outlier ali. São dois tipos de conta que eu fiz. Um é o outlier do mês e outro é o outlier geral. Entendeu? Tá. Então eu sempre tento também comparar de acordo, porque às vezes o canal do cara tá crescendo muito no momento específico, aí tenta extrair esses dados de uma forma melhor. E aí beleza, aí quando eu sei que esse vídeo funciona, o que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente reproduzir esse vídeo aqui, ó. Eu construí um time aqui incrível, por exemplo, de AI Agents do Many20 com no code, com templates grátis. Isso aqui é um título bom. Esse aqui foi na época do DeepSeek, quando saiu, então o cara soltou isso aqui e bombou. Transforme qualquer website numa base de dados para uma IA, né, em segundos. Então isso aqui é uma técnica também super interessante. Olha isso aqui, ó. O que foi isso aqui? Isso aqui foi o André. O André mandou um outlier. Usei essa IA para criar um sistema completo, Lovable, entendeu? Legal. Então, super interessante, né? Isso aqui é uma automação simples que a gente pode fazer, conectando um banco de dados, que é como se fosse uma planilha do Excel, tá? Junto com a nossa automação aqui, sem usar IA, sem nada. Curtiu, Bruno? Alguma dúvida? Nenhuma, cara. Achei bem legal, assim. Inclusive, se você puder disponibilizar esse fluxo depois para o pessoal aqui do vídeo, acho que seria legal, assim, para as pessoas fuçarem e aprenderem também. Tá, beleza. Eu não sei se a pessoa consegue reproduzir, assim, se for iniciante, mas... Talvez Não talvez o de Outliers, mas talvez um mais simples? A gente pode pensar no mais simples. Eu posso pensar no Legal. mais simples. Pra gente começar ali a criar, tá? Inclusive, eu queria aproveitar só e fazer uma pequena propaganda também, falando que, pessoal, se vocês estão curtindo o vídeo até aqui, dentro da nossa comunidade do MicroSAS Pro, a gente tem um mini curso do Felipe ali que ele ensina passo a passo como você montar uma automação em um agente. Então também, se vocês quiserem, eu vou deixar o link na descrição da nossa comunidade para vocês entrarem e não só aprender sobre MicroSAS, mas também aprenderem sobre automações, né? Acho que é uma excelente oportunidade. Na minha visão, na verdade, MicroSAS e automações meio que assim, é o casamento perfeito, né? Porque se a gente monta uma ferramenta aqui. Imagina, essa ferramenta que você montou de Outliers, né? Se você chega e monta ela para criadores de conteúdo e cobra R$10 por mês para as pessoas terem acesso a essa informação, pô, isso é uma super informação valiosa, né? Só que as pessoas não têm acesso ao processo de montar esse tipo de informação. Então, se você vende esse dado, ele vale dinheiro para alguém. Né? Eu acho isso muito legal. Então, é uma oportunidade muito grande de construir MicroSAS usando essas automações. Cara, perfeito, também acho. Assina embaixo, tem um monte de gente fazendo isso, tanto na sua quanto na minha comunidade. Funciona bem pra caramba, velho. É mais fácil construir automações do que construir aplicativos completos, assim, entendeu? Eu concordo, concordo. Excelente ponto o meu MicroSAS é uma automação. Ela é uma automação, isso que eu ia falar. É uma automação. Ela começa com uma automação, ela tem um app, um dashboard ali, né? Mas o core dela, o valor que ela entrega tá na automação em si, né? Tá, 100%. Legal. E, cara, a gente roda... É que assim, não sou eu que faço, né? Eu sempre terceirizo com desenvolvedores. Mas a nossa ferramenta inteira, ela fatura quase 200 mil por ano em cima de fluxos e nós, assim. Então, é muito poderoso. O N8N, ele é muito poderoso. Se você tiver um pouco de criatividade e paciência, porque tem uma curva de aprendizado como qualquer coisa na internet, né, na vida, cara, dá para construir muita coisa, né? O Luiz, que foi o nosso desenvolvedor que montou a nossa ferramenta, ele trabalhava numa copiadora fazendo xerox o dia inteiro lá. E aí, de repente, o cara aprendeu N8N com você, inclusive, e montou o nosso MicroSAS. Né? Que legal isso, cara. Acho isso muito legal. Muito legal. Cara, eu acho tão incrível ver que pessoas reais estão conseguindo fazer isso, né? Eu acho o máximo, velho. Eu acho isso muito legal. Tá? Eu acho o máximo também. O Luiz é um dos grandes exemplos e acho que tem muita oportunidade para quem quer migrar de carreira, assim como eu também migrei de carreira, né? Eu não sabia nada disso aqui alguns anos atrás, eu consegui aprender. Então, é bem que você falou, nada na vida vai ser fácil, assim, de aprender, tem uma curva, mas, cara, essa oportunidade é muito boa, vale a pena você pelo menos dar uma tentada aí, tá? Brunão, deixa eu trazer um outro exemplo aqui, então. Imagina que é o seguinte, tá? Você tem um formulário que você colocou no YouTube. Tá? Coloquei no link no YouTube aqui para capturar leads, beleza? Esse lead entra e ele coloca ali
o nome dele, o site dele, o LinkedIn dele, aquela coisa toda. E você quer essas informações agora para conseguir fazer uma prospecção. Você quer entrar em contato com esse cara e tentar ali vender seu produto, beleza? Só que ao invés de você chegar de forma fria e falar, cara, vi que você preencheu aqui o formulário que você submeteu, vamos conversar? Não. Eu quero uma automação que a partir do momento que o cara coloca os dados dele, eu quero ir no LinkedIn dele, eu quero ir no site da empresa dele, eu vou fazer um scraping e vou pegar todos esses dados para mim, vou analisar esses dados, ver se esse cara é quente ou se ele é frio. Se ele for quente, eu já entro em contato na hora. Se ele for menos quente, digamos assim, ele tem um pouco menos de prioridade, tá? Fazer isso manualmente é complicado, né? E essa automação aqui, chamada enriquecimento de dados, é um exemplo perfeito de como é que eu faço isso de forma automática. Olha que legal, usando IA. Então, isso aqui é um pouco mais complexo, entre aspas, mas é super simples. Ó, aqui eu tenho um formulário, que ele está lá no Tally, que é uma ferramenta incrível para formulário. Quando alguém submete aquele formulário, dispara a minha automação, através de um webhook. A gente já falou o que é um webhook, tá? Eu vejo se esse cara está cadastrado no banco de dados, e aí eu faço o seguinte, eu pego o nome do site dele, entro no site e captura alguns dados. Então, ó, inclusive aqui são os dados meus, tá? Porque eu não quis expor dados de ninguém, então eu trouxe meu. Aí eu peguei os dados da AI Builders aqui, ó. Então tem o site da AI Builders. Peguei os dados. Aqui tá o LinkedIn do Felipe. Então fiz um scrap no LinkedIn do Felipe. Trouxe um montão de dados. Tratei esses dados aqui para ficar mais consolidado. Fui juntando tudo. E aqui embaixo, aqui, ó, o que eu tô fazendo? Eu vou até mostrar para vocês, ó. Tô passando um montão de informação aqui e falando, ó, tá aqui o formulário que o cara preencheu, tá aqui o site dele, tá aqui o LinkedIn dele, e agora eu quero que você me traga uma resposta dizendo pra mim, de maneira geral, o que você aprendeu sobre essa pessoa. Aí ele traz pra mim aqui, ó, tudo com IA, olha que legal. Que legal. Nome Muito do legal. lead, Felipe, qual que é o cargo, qual que é o resumo da carreira dele, qual que é a empresa que ele trabalha hoje, quais são os insights que a IA gerou pra gente. Probabilidade, acho que nem lembro o que eu escrevi aqui, mas é probabilidade, eu acho, de se tornar um cliente. Esse cara é um tomador de decisão? Aqui a chance é alta, pois ele é cofundador da AI Builders. Cara, que foda. Olha que legal, foda. cara. Muito foda. Quer um script de vendas personalizado para o Felipe? Tá aqui. Oi, Felipe. É impressionante esse sucesso na AI Builders, a maneira como você está integrando, tal. É óbvio que isso aqui tá ruim, porque isso aqui é um exemplo. Mas se você melhorar o prompt, ele sai um script de vendas, né? Urgência no atendimento, que é, cara, fecha com esse cara porque ele é um potencial cliente seu alto. Manda fechar, entendeu? Ele considera, né? Porque, tipo, o cara é tomador de decisão, tem o tamanho da empresa certa, né? Tipo, ele junta os dados e consegue te dizer se faz sentido ou não esse cliente, né? Exatamente. Cara, se eu tivesse usado isso na minha startup há 3, 4 anos atrás, eu teria feito uma diferença gigantesca. Porque, cara, que a gente prospectava lead frio, assim, desqualificado, era um absurdo, assim. Ter uma ferramenta para limpar isso, isso é muito legal. Não, ajuda muito. E aqui que entra a mágica da inteligência artificial. Então, até agora a gente estava mostrando automações. Aqui, ó, nesse nozinho aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando com um modelo de IA e esse modelo de IA está fazendo toda a parte do ser humano de qualificação, entendeu? Então ele está analisando aqueles dados e ele me traz uma resposta. Isso aqui que é tão revolucionário, tá vendo, Bruno? Não era só automação. A IA, ela consegue alavancar muito esse resultado. E no final aqui, eu faço uma brincadeira, né? Se esse cara for uma chance alta de fechar meu cliente, eu quero mandar um e-mail para ele, mas poderia ser uma mensagem no WhatsApp, poderia ser qualquer outra coisa aqui, tá? Então, esse aqui é uma automação muito Felipe, simples. Oi. Pergunta, quão complexo é plugar o WhatsApp no N8N? Não é complexo, não diria que é complexo, mas ele não é tão simples quanto outras ferramentas. Tipo o Telegram, por exemplo. Exatamente. O maior exemplo de todos. O Telegram, ele é muito avançado nessa parte da integração. Então, a gente tem aqui, ó. Cara, é muito simples. Você vai lá, cria um botzinho. É muito simples mesmo, assim. E aí você conecta com o Telegram aqui. No WhatsApp não é assim, tá? O WhatsApp tem 2 caminhos possíveis. Ou você usa a API oficial, né? Que é a API oficial do WhatsApp, ali é a maneira recomendada a se trabalhar. Só que existem algumas barreiras, tá? Burocráticas para você fazer isso. Ou existe uma outra versão aí dentro do mercado que muitas pessoas usam, que é a API não oficial, que inclusive começou antes da oficial, só para você ter uma ideia, né? Porque antes o WhatsApp não tinha API. E para quem não sabe o que é API, né? Pode ser um pouco confuso, mas a API é basicamente a forma de você utilizar um sistema, só que dentro do seu sistema. Então, imagina que o ChatGPT existe, né? O ChatGPT existe, está lá naquela plataforma. Mas eu quero trazer o modelo do ChatGPT para dentro da minha automação de enriquecimento de dados. O que eu faço? Uma chamada API para a OpenAI, eles disponibilizam isso para a gente através desse nó aqui, ó, que você está vendo, tá?
Isso aqui é difícil para quem tá começando, mas não é tão difícil assim. Lá naquele mini curso eu ensino, tá, Bruno? Eu tô fazendo uma chamada API para OpenAI e ela traz para mim um resultado. Então, a API é isso, né? E voltando ao tema do WhatsApp, existe uma API não oficial que eles simulam a conexão com o WhatsApp e você consegue utilizar de uma forma mais fácil. Basicamente, Legal. essa aqui é a ideia. Todo mundo quer trabalhar com WhatsApp, por ser a ferramenta mais comum, né, dentro do nosso mercado. Só que nem todo mundo sabe fazer isso, porque precisa de um pouquinho mais de esforço aí para aprender a trabalhar. Cara, mas eu acho muito legal, porque, por exemplo, eu gostaria de montar um sisteminha que toda vez que eu recebesse um novo aluno, um novo assinante, eu queria disparar um fluxo de onboarding para ele, queria disparar uma mensagem para mim de alerta no WhatsApp, compromissos importantes, e-mails importantes. Então, eu acho que o WhatsApp abre muita porta para você organizar as suas coisas, né? Porque o WhatsApp todo mundo usa, né, cara? Todo mundo. Inclusive ideias de microsas, né? Você agora com IA, você pode gerar imagens e jogar no WhatsApp as imagens, né? Você pode criar thumbs de YouTube, carrossel do LinkedIn, tudo pelo WhatsApp. Agora usando o N8N, de certa forma, né? Exatamente. O N8N é o motor para fazer isso acontecer. Inclusive, é legal você falar isso porque existe um debate muito forte das transformações nas interfaces que a gente vai viver a partir de agora com o uso de IA. E até a gente conversa na comunidade lá que, cara, cada vez menos a gente vai ter interface, cada vez mais a gente vai ter chats para a gente conversar com a inteligência artificial e ela executar o nosso trabalho, né? E o WhatsApp... porque no final do dia é isso, né? É isso. Porque uma interface no final do dia, o que que é? São botões conectados a um banco de dados. Exato. E aqui a automação, na verdade, é um chat conectado a um banco de dados. Então, ele elimina a necessidade de interface para que a gente possa simplesmente se conectar com o banco, extrair o que a gente precisa e não precisa de botão mais, né? Ele executa o que é pra legal gente. isso. É legal isso porque, tipo, a gente no futuro vai ter SaaS customizados, né? Tipo, cada cliente vai ter um SaaS ali. Os SaaS vão se adaptar às necessidades das empresas, né? Acho que a gente tem um futuro muito interessante pela frente. Também acho, cara. Eu acho que vai ser muito interessante. Inclusive, esse tema de agente de IA vertical é muito forte dentro dessa área, né? De você criar agentes de IA especializados em certas tarefas ali, eles vão executar tudo pra gente e a gente só vai interagir com ele. Cara, eu adoro esse tema aí. Se a gente pudesse, eu falava só sobre isso, mas vamos voltar um pouco aqui, senão vai ficar muito longo. Ó, esse aqui é um exemplo que a gente ensina lá dentro da sua comunidade, cara, que é o Tech Tutor. Isso aqui é um micro SaaS de agente de IA, tá? Então, quem entrar lá vai conseguir aprender cara, do zero mesmo, assim, do zero, criar um agente, não da forma mais simples, mas eu diria da forma mais completa para quem quer aprender e ganhar autonomia, tá? Então, o que é isso aqui, tá? Esse aqui é um SaaS que o cara, para conversar com o seu bot no WhatsApp, ele precisa ser seu usuário pagante. Legal. Então a gente faz o seguinte, se ele não for cadastrado, a gente manda ele para uma landing page, que no caso é um formulário, ele tem que se preencher. Depois a gente verifica se ele está pagando ou não. Se ele não estiver pagando, fala, cara, você não está pagando, paga aqui, ó, toma aqui o link, seja meu cliente. Se ele estiver pagando, ele usa o nosso agente de IA, ele pode usar. A temática que eu utilizei aqui foi uma IA que ensina você a falar inglês. Então, focada para desenvolvedores ainda, é bem para o seu público aí, Bruno. que a galera que quer trabalhar na gringa, né, quer aprender inglês, enfim, tem uma série de coisas aqui. Esse foi o primeiro projeto que eu desenvolvi, e então é um bom ponto de partida para todo mundo. Entende Quanto algo? tempo você demorou para desenvolver esse projeto? Ah, velho, assim, ó, pelo menos 10 dias, assim, comecei a desenvolver essa automação. Mas depois que você pega o jeito, você desenvolve rapidão, né? Porque no começo você tinha pouca experiência, você comentou, né? Então... eu não conhecia a ferramenta ainda, né? Tava conhecendo a questão da inteligência artificial, aí demorei um pouquinho mais. Pô, mas 10 dias para você aprender uma ferramenta do zero, a montar um software inteiro Loucura, que né? te traz uma renda extra, é muito poderoso isso. Loucura, cara. É loucura. É loucura. Velho. Pensar isso alguns anos atrás era doideira total e hoje tá nas nossas mãos aí, né? Não, e em breve vai ser por voz, né? Você vai falar assim, quero montar um sistema assim. E aí ele vai pegar e vai montar todos os nós para você. Que inclusive já devem ter sistemas que fazem isso, só a gente que talvez não tenha tanto acesso a eles. Tem né? sistemas e tem muitas empresas especializando nisso. Eu já vi que existe a construção de vibe coding, que a galera fala, né? Que é de fato você codar um aplicativo conversando com a IA. Eu vi essa semana, cara, 2 exemplos incríveis. Um deles que é vibe coding com o seu vídeo.
Tipo, o cara, ele vai conversando e a IA vai editando o vídeo. Só que Que legal. é uma loucura a edição. Tipo, não é uma coisa simples, não. Ele fala, coloca uma foto aqui, coloca uma thumb. O cara vai falando e vai editando. E o outro exemplo que eu fiquei bobo, que inclusive fica uma ideia de microsize aí pra galera. Quando a pessoa entra na página de um e-commerce, dentro ali no site tem a loja, aparece uma IA, assim, ó, tipo aqui no cantinho aquele balãozinho, e ela toma a sua tela, assim, ela toma metade da sua tela. E a IA começa a fazer o atendimento controlando a experiência dele dentro do site, para ele comprar um produto. Nossa, que coisa de maluco, velho. Loucura, velho. Tipo, a IA mexe no site, vai controlando o site, mostrando os produtos mais adequados. Você vai falar assim, cara, tô em busca de sei lá, um robô aspirador para minha casa. Beleza. Ele vai no site e procura, ó, toma esse robô aqui porque ele é bom pra isso, pra isso, pra isso. Já, tipo, personalizado pro cliente total, assim. Cara, achei incrível isso daí. Cara, onde que a gente vai chegar nos próximos 2 anos, que seja, É. né? Muito legal. Muita gente vai ter que se adaptar a esse novo universo porque vai mudar muita coisa. É, mas isso abre uma oportunidade muito grande, né? Para todo mundo que tá aqui escutando a gente hoje, né? De como aprender essa skill de automação pode fazer uma diferença nesse momento de hype, né? Porque isso é um hype que a gente tá vivendo agora, né? Mas eu não acho que é um hype passageiro, eu acho que é um hype que veio para ficar, assim. Também acho. Então, eu acho que aprender sobre automação e IA é uma skill mandatória, assim, Também acho. principalmente quem quer trabalhar com tech, né? Cara, eu uso muito para os meus alunos a analogia de que IA e automação tá para esse mundo da mesma forma como Excel foi há 30 anos atrás. É uma coisa que veio, revolucionou e ficou, né? E não vai embora. E até hoje existem empresas precisando ainda trabalhar com Excel. Então, tipo, eu vejo que o IA e automação vai ser o novo normal. Vai todo mundo usar isso. Quem não usar isso vai ficar fora do mercado, entendeu? Então é uma oportunidade gigantesca para todo mundo. Brunão, então só pra gente encerrar aqui, eu quero falar um pouquinho sobre o tópico mais quente de todos dentro desse universo, né? AI Agent. Então, Os famosos agentes. os famosos agentes de IA. E olha como é complexo. Temos aqui pouquíssimos nós, o N8N facilita a nossa vida completamente. Isso aqui é um exemplo real de um agente de IA, tá? Qual que é a ideia do agente de IA? O agente de IA é o seguinte, nós temos uma inteligência artificial, um modelo de IA ali, generativa, e a gente acopla algumas ferramentinhas em torno desse modelo de IA, tá? É como se a IA fosse o cérebro e o agente ele fosse o corpo todo, né? A gente fosse acoplando aqui mãos, braços, pernas e assim vai, tá? Então nós temos aqui o nosso agente de IA, vou dar 2 cliques aqui para você ver e a gente pode passar um prompt para esse agente de IA, que é o comportamento dele, beleza? E ele fala aqui pra gente, Felipe... O que você colocou no seu ali? Eu não coloquei nada, eu só coloquei exemplo assim, ó. Você é um assistente útil. Exatamente, e hoje é dia tal, tá? Só para ele saber qual que é o dia de hoje, vou mostrar por quê. E aqui são algumas possibilidades, as ferramentinhas que a gente precisa adicionar. Primeiro, a gente precisa adicionar um modelo. O que é esse modelo? O modelo é a IA que vai executar aqui. Então, se eu apertar nesse maisinho aqui, ó, quer ver? Deixa eu até apagar esse modelo aqui, ó. Se eu apertar aqui nesse maisinho, você vai ver que o N2N disponibiliza um monte de modelo pra gente. Ele facilita muito essa integração. Tem da OpenAI, Grok, Llama, Google, aquela coisa toda. Vamos colocar a OpenAI aqui só para facilitar a nossa vida. Já temos o nosso modelo. Preciso sempre colocar a nossa credencial, já está aqui. Depois, eu preciso que esse agente de IA ele tenha uma memória, que é a memória do chat, é a conversa. Porque o modelo de IA, ele não é treinado em cima da nossa conversa, ele é treinado em cima de um monte de dados. E toda vez que a gente faz uma pergunta, a gente precisa enviar aquele histórico para que ele saiba responder de forma adequada. A gente manda aqui uma memória. E aqui vem a parte mais interessante de todas, Bruno, que é a parte de tools. Você sabe o que é tools? Ferramentas? Tipo ferramentas, mas o que é isso aqui acopla ao nosso agente? Um MCP é você poder pesquisar coisas e se conectado à IA, né? Você pesquisa e ela te traz os dados que você pesquisar, né? Você conversa com ela praticamente, né? Isso aí é um uso, tá? O que você está falando é um tipo de uso. A tool é como se fosse os braços do nosso agente. Nós mostramos para o nosso agente que ele tem a possibilidade, por exemplo, de vir aqui pegar essa garrafa, ele tem a possibilidade de pegar a chave do carro, ele tem a possibilidade de usar um mouse e entrar no navegador, a gente mostra que ele tem todas essas possibilidades. E o nosso agente, de acordo com o contexto, de acordo com o histórico ali do usuário, ele vai decidir se ele quer pegar a garrafa, se ele quer pegar a chave, e ele vai executar isso, entendeu? Que legal. Isso aqui é fodido, cara, porque essa é a grande revolução. Porque a gente está dando ao nosso agente de IA a capacidade dele executar sistemas externos, executar ações, né?
Tá com sede? Bebe água, ele bebe. Quer mexer no computador? Pega o mouse, ele mexe. Entendeu? Essa aqui que é a ideia. E agora eu tô usando um Você exemplo. pode abrir ali a Tools ali pra gente ver o que Com ele tem de certeza. ferramentas Aqui, ali? né? Tools aqui. Aham. Aqui, ó. Então a gente tem uma série de tools aqui prontas, tá? Eu posso usar um outro N8N como tool, beleza? Eu posso escrever um código. Eu posso fazer uma chamada API, então eu posso entrar lá, sei lá, em algum outro sistema e executar alguma coisa. Posso usar o MCP, já falo sobre isso daqui. Posso trabalhar com uma coisa importante chamada Vector Store, que é um tipo de guardar uma memória, um pouquinho mais profunda aqui. E aqui embaixo, olha que interessante, aqui que vem a mágica, ó. Tem de tudo, ó. Então, por exemplo... Ele acessa qualquer ferramenta, né? Exatamente. Então, vamos usar o exemplo do Airtable de novo, tá? Eu não sei se eu quero ler, se eu quero dar um update, se eu quero deletar alguma coisa. Eu quero que meu agente decida quando precisa fazer isso. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma tool do Airtable e eu vou falar o seguinte, cara, use essa tool aqui quando você quer buscar uma linha. Eu operacionalizo isso aqui, tá? Agora eu quero adicionar uma outra tool do Airtable. Opa, desconectei aqui. Eu quero adicionar uma outra tool do Airtable que vai deletar, por exemplo, tá? Vai deletar, entendeu? Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou dando poder para o meu agente entrar no Airtable e deletar ou buscar uma linha. E ele vai decidir quando ele deve fazer isso. Que legal. Muito legal, né? Muito legal. É muito simples, tá? E aí o que acontece? Eu trouxe um exemplo aqui pra gente, que é esse novo padrão de como trabalhar com essas tools aqui, que é chamado MCP, tema muito em alta. Tem vídeo no meu canal falando sobre isso também. Mas o N2N, ele facilitou muito essa parte. Então, ó, esse agente aqui, ó, eu conectei ele com outro workflow. Então, são dois workflows conectados. Então, eu tô olhando aqui a tool que aquele agente é capaz de utilizar. O que ele tem aqui? O poder de controlar o meu calendário, meu Google Calendário, tá? Então, aquela ferramenta ali, ele é uma ferramenta que consegue trabalhar com o meu calendário. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um exemplo aqui. Deixa eu entrar de novo no nosso workflow. Rapaz. E eu estou utilizando aqui um trigger do tipo chat. Então, eu posso vir aqui e falar o seguinte, cara, quero que você agende uma call com o Bruno hoje às 14 horas. Teremos 1 hora de reunião. O e-mail dele é bruno@teste.com. Sei lá, botei aqui, tá bom? Deixa eu ver se está tudo certo, está ativo, eu vou dar um OK. Tá rodando o nosso agente, então ele está usando um chat model, usou o histórico ali que ele está construindo e ele chamou o MCP Client lá, que é a nossa tool. Beleza, agendei uma reunião com o Bruno às 14 horas. A gente pode entrar aqui no meu calendário, hoje eu, inclusive, desmarquei várias reuniões hoje, e tá aqui, ó, das 2 às 3, uma reunião com o Bruno@teste. Olha que interessante. Muito legal, cara. E tipo assim, ridículo de fazer isso, né? Coisa mais fácil do mundo, velho. Cara, que legal. Vou fazer isso pra mim agora também. Super fácil, Bruno, super fácil mesmo. Faz pra você, cara. Você vai gostar. Aí você quer, tipo, eu quero pegar aqui, eu vou, sei lá, eu quero usar qualquer outra coisa aqui. Você também pode. Você pode adicionar as tools aqui de uma maneira muito simples que você consegue utilizar, tá? Dá pra você plugar o WhatsApp aí também. E toda vez que você mandar um invite e tal, você pode mandar uma confirmação pra pessoa no WhatsApp dela falando, tá aqui o invite, tá confirmado, né? Exatamente. Muito legal, pode cara. fazer isso. Ou mandar por áudio, né? Você manda um áudio no WhatsApp e fala, mande um convite pro Felipe Raitano hoje às 14 horas, e-mail felipe@teste. E ele vai lá e manda um invite tudo por um áudio no WhatsApp, né, cara? Velho. Tem noção? Loucura, né? Isso é muito legal, gostei. E aí você pode criar a sua IA personalizada para você e dando acesso a todas as ferramentas que você utiliza, né? E só pra gente encerrar aqui, o N2N é tão especial, ele é tão legal, que você consegue aqui, tornar esse chat público. O que isso aqui significa? Que você pode vir aqui agora e eu vou colar essa URL aqui e ele me criou um site. Calma aí que tô perdendo aqui, ó. Ele me criou um site que eu posso conversar com aquele agente de IA. Nossa, entendeu? que foda, cara. Eu não preciso usar isso dentro do N2N. Que foda. É muito legal. E o hackzinho aqui para quem ficou até o final da nossa aula, né? Se você vir aqui dentro desse chat trigger, você vai ver que tem hosted chat, que é o que eu acabei de mostrar, e tem embed chat. O que é isso aqui? Você vai pegar um códigozinho HTML e vai colar ele dentro do seu site. Ele vai aparecer como se fosse isso daqui, ó. Você vai poder apertar ele, vai abrir uma caixinha e você vai conversar com aquele agente. Então já fica a ideia aqui. Quer capturar os dados dos seus clientes? Coloca um desse aqui no seu site,
que eu tenho certeza que vai funcionar bem pra caramba. Super simples de fazer, cara. Que legal, cara. Que dica de ouro. E aí, Brunão, gostou? É isso, cara. Cara, gostei demais. Minha cabeça tá fervendo, que eu já tô pensando nos projetos que eu vou automatizar também. Mas eu gostei muito, Felipe. Aprendi muito com você. Bom. Galera, espero que, pra quem ficou até o fim, espero que vocês também tenham aprendido muito. A ideia desse vídeo não é ensinar pra vocês como fazer as coisas, mas trazer pra vocês uma compreensão desse universo, né, e alguma das possibilidades. E, Felipe, cara, não só aprendi muito, como me diverti também, dei umas risadas aqui. Cara, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela gravação. E, cara, se você conseguir disponibilizar algum tipo de material, algum tipo de template, eu também vou deixar, pessoal, o canal do YouTube do Felipe para vocês seguirem ele e aprenderem. E, cara, gratidão pelo seu tempo, como sempre. Agradeço demais o espaço, a nossa amizade aí. Cara, eu vou fazer o seguinte, eu tenho no meu canal no YouTube, eu tenho 3 vídeos de 1 hora cada ensinando o básico para quem quer aprender lá. Então eu vou indicar lá para quem quiser aprender e eu também tento trazer um workflow aqui para a galera baixar e começar a trabalhar a primeira automação, beleza? Maravilha. Gente, obrigado a todo mundo que chegou até o fim. Felipe, brigadão pelo seu tempo, como sempre, irmãozinho. Valeu, tchau, tchau, gente. Até lá, tchau, tchau.